essa relação tão pessoal, é muito mais arroba, né, do que a Kelly, por exemplo, que se tornou minha amiga virtual bem antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Então é muito mais essa relação com arrobas, que são formadoras de opinião ou que compartilham opiniões importantes, e o Facebook acaba sendo uma relação muito mais pessoal, né, personificada. A gente acompanha a vida das pessoas, né, a gente sabe onde a pessoa almoçou, quando que a pessoa viajou, né, para onde que ela foi, onde que ela tirou férias, além de também pensar nesse espectro político e de fazer essas articulações, né. Então eu acompanhei essa formação dessa rede a partir de 2011, né, vários momentos em que essas pautas específicas, né, principalmente com relação à conjuntura política nacional, elas foram articulando ações específicas, né? Então, as hashtags e as respostas às mobilizações ou às demandas do governo federal ou do Congresso, né, principalmente em relação às votações específicas que foram entrando, né, na pauta e que geravam essas mobilizações. Uma das características também desses movimentos nesse primeiro momento é uma articulação muito forte em termos de pressão social, né? Nessa característica que a Kelly comentou, de serem movimentos democráticos, né? De terem essa pauta de ampliação de direitos. Então, hoje a gente consegue olhar, na época, né, o olhar não era exatamente esse, mas hoje a gente consegue perceber claramente como o governo do PT, com todas as suas limitações com relação às pautas identitárias, permitia essa articulação de pressão pela ampliação dos direitos, né? Então, estar nas ruas era demandar uma ampliação de direitos, quaisquer que fossem, né? De lá para cá, também pensando nessa organicidade dos movimentos, né, e como muitos das pessoas que encamparam essa militância não tinham uma formação política, não tinham uma formação teórica, né, nem de uma vivência, porque o Facebook possibilitou, e essa é uma leitura muito pessoal minha, né? Aquela coisa que a gente sempre teve de uma cultura política de não se debater política, né? Que é uma forma também, né? Faz parte dessa cultura política muito forte. Isso meio que caiu por terra no Facebook, mesmo que você não queira. Eu só quero ver gatinhos. Só quero ver vídeo de gatinhos, né? Eu só quero falar, enfim, da minha rotina. Eu não quero discussão política no meu Facebook. Você tem que deixar de seguir todas as pessoas. Você não consegue interagir com as pessoas, porque todo mundo está falando sobre essas notícias, estão circulando, né? Seja da grande mídia, seja de blogs ou de postagens pessoais, os textões, né? Que agora a gente não faz mais, porque ninguém lê, né? Mas teve a sua fase também, foram importantíssimos, inclusive na construção, nesse momento desse debate político, né? Então, olha, mas veja, eu não concordo. Ah, mas, né, por que você não concorda? Mas você já pensou nessa situação? Você já viu por esse lado? Olha esse dado aqui, olha essa pesquisa aqui, olha essa notícia que saiu aqui. Existia uma conversação, uma possibilidade de conversação. Eu entendo que a gente meio que perdeu a paciência também, e daí começa a tretar, né, vira bate-boca, daí, né, a coisa dos times, né, enfim, mudou esse cenário. Mas lá no início, isso era muito forte, né? Então a gente tinha produção de conteúdo, a gente tinha uma circulação de conteúdo, e esse processo de descentralização e de independência dos conteúdos produzidos pela grande mídia foi importantíssimo para criar essa cultura política da mobilização, né? Então, não depender dos textos da Gazeta do Povo é importantíssimo e é fundamental para que a gente crie, né, uma mentalidade crítica, enfim, que possa avançar nas pautas sem ter um único direcionamento, que atualmente, na época ainda não era, né, mas é totalmente ideológico. E daí, pensando na discussão das universidades crítica à universidade pública, o que a Gazeta do Povo faz né, uma cruzada, enfim, né? Mas não é esse o ponto. Voltando,
Então, essa circulação de conteúdos também foi fundamental, e eu penso, inclusive, na questão não apenas acadêmica, né, mas nessa questão da democratização do acesso ao conhecimento, porque a produção coletiva foi impressionante. Né? Nos tempos que a gente ainda poderia falar da internet como uma possibilidade de construção da inteligência coletiva lá no sentido do Pierre Levy, porque hoje a gente já sabe que deu ruim, né? Não é bem isso que está acontecendo, mas naquela época acontecia. Então era muita gente traduzindo textos teóricos em termos de feminismo, né? Principalmente feminismo negro, transfeminismo, que são materiais que não estão traduzidos e publicados nos livros, né? Que a gente não encontra nas livrarias, e que os livros são caros, e que não tem o PDF, que a gente não tem acesso. Então, teve uma produção coletiva muito grande, uma rede de circulação de conhecimento, né, e de debate sobre esse conhecimento que estava circulando. Então, a gente criou uma cultura política, né, e era uma cultura política que pautava pela interseccionalidade, pelo debate. É lógico, as tretas sempre existiram, né, mas tinha essa dinâmica, né? E daí a estrutura do Facebook também permitia essa dinâmica, né? Na tese eu fui lá estudar as mudanças do algoritmo, né? E dessa construção da rede, e como essas mudanças direcionaram isso que a gente chama hoje de bolha, né? Esse pregar para convertidos, né? Então é a própria estrutura do algoritmo que direciona os conteúdos, mostrando para a gente o que a gente está apenas interessado. Então o dissenso, né? O contraditório, ele deixa de circular na sua bolha. Tem a iniciativa individual de, nossa, essa pessoa é muito chata, eu não vou seguir, né? Você mantém a amizade, mas você não vê mais nada do que a pessoa posta. Tem essa iniciativa individual, mas tem também essa... não é um controle, né? Mas é esse filtro dos conteúdos que circulam. Então isso também foi possível observar, né? Que a variedade do conteúdo que circulava era muito maior, né? E essa possibilidade do diálogo, então eu entendo que teve também uma mudança na própria ferramenta, na própria plataforma, que dificultou muito esse processo de mobilização política, tá? Porque daí é isso, eu faço um evento, tá? E ele vai circular apenas na minha rede, tá? Ele não vai circular fora da minha rede. Então, como acontecia lá nesses primeiros anos de mobilização. Então, a gente tem também essa questão, né, que foi possível perceber. Outra questão também, que é essa questão da própria visibilidade, do reconhecimento desses movimentos, que nesses primeiros anos, né, era assim, você abria o evento, tinha lá, sei lá, 2.000 pessoas confirmadas, e você chegava na hora do evento e apareciam 150, né? E daí dava uma notinha na mídia, então 150 pessoas se reuniram na Boca Maldita para lutar, enfim, exigir, demandar qualquer coisa, né? E, obviamente, não gerava um reconhecimento ou uma importância para essas mobilizações. Então, essa rede de militância, ela foi formada nesses pequenos atos. Então, ela acontecia de maneira orgânica dentro da rede, com essas pessoas que começaram a se conhecer, que começaram a debater e começaram a pensar nessas pautas interseccionais, né? Então, o feminismo tem que conversar com o movimento negro, tem que conversar com o movimento periférico, tem que conversar com o movimento LGBT, e essas pessoas eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas 150 pessoas que estavam lá em todas as manifestações. O ano de 2011 a gente não fez nada na vida, a não ser estar lá, né, na Boca Maldita, na Praça da Mulher Nua. E era uma atividade, né, que fazia parte dessa ação. Então, também sair, né, da esfera da rede social, da plataforma, do site da rede social, sair do Facebook, né,
até a discussão do ativismo de sofá, né? Depois as jornadas de junho vão retomar esse discurso, né? Nós saímos das redes e viemos para as ruas, e daí todo mundo vem, né? As jornadas de junho vão fazer um corte importantíssimo nesse processo, nessa construção dessa rede específica de mobilização, porque se essas pessoas estavam lá demandando ampliação de direitos, né, como a Kelly comentou, a gente vai ter pessoas com outras pautas, né? Aqui em Curitiba, a gente teve uma situação bem peculiar na semana das principais marchas, né? Porque coincidiu com um evento chamado Farofada. Não sei se alguém lembra, né? Então, nós tivemos, no início de 2013, a inauguração das calçadas de granito no Batel. Foi organizado um movimento, e esse movimento foi muito interessante, porque ele não teve nenhum caráter identitário, apesar dele ter sido puxado e organizado por essas pessoas dessa rede, desses movimentos, né, desse movimento de movimentos. Então eram as mesmas pessoas, vamos colocar assim, umas 30 pessoas. Eram as mesmas que estavam lá sempre, em todos os momentos. Então o evento Farofada foi organizado por essas pessoas.